Amado, minha amada, tudo bem? A graça e a paz do nosso bom Deus esteja no coração do meu amado e da minha amada. Quero neste momento trazer uma reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Desde já eu quero agradecer pelo seu tempo, de tirar um tempo da sua vida para me ouvir. E fique bem claro aqui que eu sei que você não está me ouvindo, mas você quer ouvir uma palavra de Deus. Portanto, quero te levar ao teu coração nesse momento uma palavra de Deus. O texto que vai servir para a nossa reflexão neste momento é o capítulo 1 e o capítulo 2 de Daniel. Eu não vou ler para ganharmos tempo. Você pode dar uma pausa no vídeo, faça a leitura e aí acompanhe aqui o meu raciocínio, tá bom? Nós estamos em uma situação em que se exige uma posição nossa como, em especial, nós como crentes em Cristo Jesus. Se for o seu caso, que ainda não é crente em Cristo Jesus, eu peço que você reflita e analise a necessidade de você entregar a sua vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de sua vida. É perceptível, nesse momento que nós estamos passando, nesse coronavírus, que eu vou gravar um outro vídeo falando um pouco mais sobre isso aí, mas é perceptível em que boa parte dos nossos irmãos em Cristo, e aqui eu quero deixar bem claro, não estou falando especialmente com os irmãos que fazem parte do grupo de risco, mas aqueles que podem e estão tendo uma vida, até mesmo trabalho normal, que é o meu caso, né? Ou até mesmo que não esteja trabalhando, mas está tendo outra vida normal, que é de mercado, que é de saída, alguma coisa desse tipo. Eu quero alertar o seguinte: nós temos a obrigação de nos posicionarmos de uma forma diferente. Por que eu estou falando isto? É fácil no momento como este a gente abraçar o que o mundo está pedindo. Observe, abraçar e acatar o que o mundo está pedindo. É muito fácil. Porque a comoção, né, a base do pedido deles, eles estão atingindo o que causa comoção em nossos corações. Então está levando aí, botando a saúde, né, em primeiro lugar. Olha só, em primeiro lugar. Mas só que o sistema o interesse dele é muito maior do que isto. Eu não vou falar sobre isto agora, mas eu quero falar sobretudo que a falta é muito grande de discernimento por parte de alguns irmãos e que não estão tendo sabedoria e discernimento para fazer a leitura à luz das Escrituras, tudo o que está acontecendo, tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, e agora então no Brasil, com essa sacudida no mundo político e tudo. Então tem gente, infelizmente, fazendo comentário, aderindo, levantando bandeira. Vamos fazer o seguinte, meu amado, para a gente não ter nenhum problema com opiniões. E quando se trata de opinião, eu levanto essa bandeira sem nenhum problema e não importa com quem vem criticar. Eu levanto a bandeira Cristo. Eu levanto a bandeira Palavra de Deus. E levantando a bandeira da Palavra de Deus, eu estou percebendo muitos se enclausurando com base no que o mundo está pedindo. Você tem condição, sim, de sair da sua caverna. Você tem condição, sim, de sair do seu habitat de conforto para fazer a diferença. Por que eu estou falando isso? A base do nosso texto fala, nesse contexto aqui, fala de 4 jovens, que é Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, judeus, em torno de 15, 17 anos, que foram levados para a Babilônia, como cativo, né? Prisioneiros de Nabucodonosor.
em uma das primeiras levas dele, e eles estavam num ambiente totalmente contrário ao que eles conheciam, que era uma vida de temor e de busca a Deus, de culto, de, de estar e ter aquele prazer de estar em comunhão com os outros. Estava agora num ambiente em que a atenção estava voltada, não é mais para Deus, mas sim para deuses. E diante disso aqui, eles tiveram alguns desafios. O desafio que eu vou estar focando, em que vai ser a base da nossa reflexão, em que eu vou estar mostrando atitudes que fazem do crente ser diferente. Está com base no capítulo 2. Mas no capítulo 1, como introdução, aqui a gente vê uma decisão crucial na vida desses 4 jovens, que sedimentou, fundamentou, calçou a vida deles para as demais decisões e decisões de sucesso a partir deste momento. E nesse momento aqui, vamos usar um linguajar muito atual. Eles tinham, antes de se apresentar ao rei, eles tinham vestibular. E no vestibular tinham 2 provas. E a gente pode classificar as provas o seguinte: primeiro, teste, e segundo, a prova de conhecimentos gerais. Na primeira prova, era justamente o primeiro desafio deles, que era comer das iguarias do rei. Não tinha nenhum problema na comida, o problema era, eles tinham conhecimento que aquela comida era uma comida oferecida aos deuses. E no verso 8 está ali a primeira posição deles, que fez toda a diferença na vida deles. Eles propôs no coração, no verso 8, pode analisar lá. Propôs no coração e não desapontar a Deus. Aqui está toda a diferença. Quando a gente propõe no coração e não desapontar a Deus, os desafios, eles vêm. Ao contrário. Quando a gente propõe, os desafios vêm são até maiores mesmo. Mas aí é que a gente faz a diferença. E nesse primeiro teste aqui, eles tinham o quê? Justamente essa iguarias. E eles chegaram para o chefe dos eunucos, né? Que chegou a ter o conhecimento responsável pela cozinha, né? Vamos colocar assim, o cozinheiro do rei, e propôs em não se alimentar. Então eles trocaram todas as guloseimas oferecidas e que era a mesma gulosema do rei por legumes, por verduras. Houve resistência, mas enfim, o chefe lá aceitou e eles participaram. Qual foi o resultado desse primeiro teste? Os 4 que se apresentaram diante de mais tantos outros que estavam e que se alimentaram das iguarias do rei. Os 4 foram os únicos que tinham a melhor aparência diante do rei. Já pensou nisso? Os 4 foram os únicos que não comeram da comida do rei, mas foram os únicos que tinham aparências melhores do que a dos outros. Aí foi para a prova final, conhecimentos gerais. Você sabe qual foi o resultado dessa prova final nos conhecimentos gerais? Aí você vai ver lá no verso 20, em que a Bíblia diz o seguinte: em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Meu filho, meu querido, meu amado, você percebeu aí a grandeza de quem propõe no coração e não desapontar a Deus? Olha o resultado aqui. Eles tiraram 10 na primeira prova, que foi a prova da aparência, se apresentar aparentemente. Não se contaminaram, não comeram o que o mundo oferece. Não beberam o cálice do mundo. Percebeu? Mas eles procuraram se alimentar daquilo que não desapontava a Deus. E foram os melhores. Depois de 3 anos, se apresenta o rei para conhecimentos gerais. E eles fazem o quê? O texto fala aqui 10 vezes mais, é no sentido da qualidade da forma como eles foram aprovados. Não teve igual.
nenhum de todos os encantadores que haviam, todo rei, não teve nenhum que teve e obteve a nota desses 4 jovens. Que coisa maravilhosa! Muito bem, passou no vestibular, agora estão apresentando ao rei. E nessa ofício de apresentar, de servir ao rei, vem o primeiro e o grande desafio da vida deles. E que nesse primeiro grande desafio da vida deles, eu quero lhes conduzir justamente as atitudes, né, que faz do crente ser diferente. E como são essas atitudes? E em que circunstâncias? Evidentemente que as atitudes que fazem de um crente ser diferente diante dos grandes desafios. E eles aqui agora tinham um grande desafio. O que acontece? O rei Nabucodonosor tem um sonho, no capítulo 2. E esse sonho, ele tem um sonho que turbou o coração dele, ele não soube explicar que sonho era esse. Chama os magos, encantadores, todo, e aí fala, eu quero que vocês revelem. Ou seja, não teve nenhum, resumindo a história, nem magos, nem encantador, nem astrólogo, ninguém que pudesse revelar. Daniel ainda não era conhecido do rei, era ainda um desconhecido. E o rei deu, ninguém teve condição de revelar o sonho do rei, porque o rei queria que eles revelassem o sonho, mas ele não sabia contar o sonho. Você conseguiria fazer isso? Hoje nós temos um cara de José da vida, né? Aí você conta o sonho, aí a pessoa, o seu sonho é assim, assim, assado, né? É como se diz, sou eu com o dente caindo, que aí fala, isso aí é alguém da família que está indo, senão você. Né? Esse tipo de José que nós temos hoje. Agora, nessa circunstância aqui, em que você sonha e outra pessoa revela o seu sonho sem você contar, então os magos estavam diante desse desafio e não tiveram. O que o rei fez? No verso 13 do capítulo 2 fala, saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscavam Daniel. Ou seja, o rei baixou um decreto em que todos os sábios, magos, astrólogos deveriam ser mortos. E dentre eles estava quem? Daniel. Quando foram lá buscar Daniel para ser morto, Daniel, peraí, eu não sei o que está acontecendo. Aí, ao tomar conhecimento, Daniel falou assim, tem como a gente ter um tempo para a gente, que eu acho que eu posso fazer isto, revelar ao rei. As pessoas, lógico, não deu crédito, mas fizeram. Então aqui vamos aqui ao primeiro desafio que faz do crente, ou que faz do crente ser diferente. O primeiro desafio diante de um grande desafio, observe, compartilhe com quem tem intimidade com Deus e que possa apresentar o teu problema também a Deus. Percebeu? Olha o verso 17 que fala, então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele tomou conhecimento que ele seria morto por conta do decreto do rei, que ninguém soube interpretar. Então ele chamou os seus amigos. E aqui vamos fazer uma aplicação aqui. Quem são os nossos amigos de fé? Quem são aqueles que comungam igual e tem pensamento igual ao nosso? Que a fé comum a nossa são os nossos da igreja. Então, nesse momento, o primeiro desafio é ir aplicando para as nossas vidas. Vamos compartilhar com o corpo de Cristo, que é a igreja. O desafio é grande, O desafio aos olhos dos homens é irreversível, Mas lembre-se, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Deus, de Cristo aqui na terra, meu amado. Com quem você está compartilhando os seus desafios?